Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, você vai conferir. O julgamento das contas da Câmara de Vale do São Domingos. Entenda por que o gestor desse legislativo vai ter de revolver recursos públicos. E ainda, confira como foram julgadas mais 3 contas de prefeituras. É o TCE Notícias do dia 9 de setembro que está no ar. Olá, tudo bem? Prefeitura de Conquista do Oeste tem as contas de 2010 julgadas regulares, mas o gestor vai ter de pagar multa ao TCE. O balanço do exercício de 2010 da Prefeitura de Conquista do Oeste, cidade localizada a 571 quilômetros de Cuiabá, foram julgadas regulares pelos conselheiros do TCE. Entretanto, o relator do processo, o conselheiro Domingos Neto, aplicou multa de R$ 2.700 ao prefeito Jair Podavim Ferreira por ter cometido erros como gastos irregulares e por enviar com atraso informes ao TCE. Na avaliação das contas, o tribunal também identificou que a prefeitura encerrou o ano com disponibilidade financeira de R$ 831 mil. Além disso, também não foram apresentadas denúncias contra os atos de gestão do prefeito. Diante dessas informações, o Pleno do TCE julgou as contas regulares, mas com a recomendação para que o gestor regularize as falhas apontadas na prestação de contas. Determinações legais ao atual gestor, a fim de que observe o regimento interno em relação aos prazos de envio dos informes do Sistema Aplique, os prazos e cumpra o previsto no artigo 74 da Constituição Federal, com resolução normativa 1/2007 em relação ao controle interno. Foram julgadas as contas de 2010 da Prefeitura de Nova Marilândia. Sob responsabilidade do prefeito Juvenal Alexandre da Silva, as contas do ano passado do Poder Executivo de Nova Marilândia foram julgadas como irregulares pelos conselheiros. Essa decisão foi tomada porque, de acordo com a avaliação feita no balanço, a prefeitura cometeu 8 falhas classificadas como graves. Entre elas, a não observância do princípio da segregação de funções, registros contábeis incorretos, desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos e não realização de processos licitatórios em casos previstos em lei. Em razão dessas irregularidades, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima também determinou a aplicação de multas ao gestor Juvenal Alexandre da Silva. Julgar irregulares as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Nova Marilândia referentes ao exercício de 2010. Gestão do senhor Juvenal Alexandre da Silva. 2. Aplicar ao senhor Juvenal Alexandre da Silva multa no valor total correspondente a 281 UPFs-MT. Além da penalidade equivalente a R$ 10.120, ainda foram feitas determinações à atual gestão, entre elas que evite classificar despesas em elementos impróprios, que cumpra as determinações feitas pelo TCE no julgamento do exercício anterior, remova as nomeações feitas em 2010 sem concurso público e enviar no prazo as informações obrigatórias ao TCE. Reincidência e irregularidade fazem com que os conselheiros votem pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação às contas da Prefeitura de Nova Nazaré. As contas de governo da Prefeitura de Nova Nazaré apresentaram falhas no que se refere ao repasse do 10º ao Poder Legislativo. Conforme os autos de auditoria, os repasses foram feitos de maneira fragmentada e fora do prazo determinado pela Constituição Federal. A gestora Railda de Fátima Alves participou da sessão plenária e, em defesa oral, alegou que as transferências financeiras realizadas posteriormente ao dia 20 de cada mês eram apenas valores complementares e que o atraso não gerou nenhum prejuízo para a administração do Legislativo. No entanto, o relator desse processo, o conselheiro José Carlos Novelli, entendeu que a justificativa não tem fundamento, uma vez que é a Constituição que define o dia 20 de cada mês como limite para envio do repasse e, por isso, votou pela emissão de parecer contrário à aprovação. Desconformidade com o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, ou seja, repasse de duodécimos fracionados e com atraso
o que, além de configurar crime de responsabilidade do prefeito, ainda é classificado como de natureza gravíssima, nos termos da nossa Resolução 17 de 2010. Como se não bastasse, a citada impropriedade também foi objeto de apontamento nas contas anuais de 2009. Posicionamento acompanhado por maioria dos conselheiros do TCE. Senhor presidente, eu voto com o relator devido à reincidência. Se nós não tomarmos uma providência com a reincidência neste tribunal, nós não vamos chegar ao que nós queremos. O conselheiro relator ainda fez recomendações à atual gestão no que se refere aos resultados de políticas públicas em educação. Isso porque o município investiu quase 40% dos recursos nessa área, mas não apresentou resultados com qualidade no ensino. Foram destinados 39,95% das receitas derivadas da arrecadação dos impostos previstos no inciso 3º, artigo 77 do ADCT da Constituição Federal, ou seja, quase 40% aplicado na educação e o resultado não foi correspondente. Balanço anual da Câmara de Vereadores do Vale do São Domingo é julgado regular pelo TCE, mas o gestor vai ter de devolver recursos recebidos indevidamente. Confira. Durante o exercício de 2010 da Câmara de Vale de São Domingos, cidade que fica a 491 quilômetros de Cuiabá, não foi apresentada nenhuma representação ou denúncia contra os atos de gestão praticados pelo presidente Almerindo José Alves. Além disso, os gastos com a folha de pagamento foram de 68,74%, valor que está dentro do limite máximo de 70% estabelecido pela Constituição Federal. As contas foram julgadas regulares, mas como foi identificada uma lei municipal que contraria a Constituição Federal, foi julgado um incidente de inconstitucionalidade. Isso porque essa lei autorizou que o presidente da Casa de Leis recebesse salários com valor maior do que o previsto legalmente. Por isso, o relator do processo, conselheiro Antônio Joaquim, determinou que o gestor devolva aos cofres públicos o total de R$ 6.200. Voto no sentido de declarar inaplicável o artigo 1º da Lei Municipal 224/2008, que estabeleceu o subsídio ao presidente da Câmara do Vale do São Domingo com a consequente determinação de sua redução ao limite estabelecido pela Constituição Federal. O relator ainda aplicou multa de R$ 580 ao gestor por causa de irregularidades como atraso no envio de informações ao TCE. Nós ficamos por aqui. Essa edição já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Tchau! O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.